Lula anda sem dificuldades no Sírio. Ministros celebram. Vamos para a informação e depois eu quero fazer aqui algumas considerações. Vamos lá. O presidente Lula deixou a unidade de terapia intensiva e permanece internado no Hospital Sírio-Libanês em cuidados semi-intensivos após passar ontem por um procedimento de embolização de uma artéria para prevenir novos sangramentos. De acordo com o mais recente boletim, divulgado hoje de manhã, o presidente segue lúcido e orientado e caminhou pelos corredores do hospital em São Paulo. Tem um vídeo aí, ele tá com som, quase não se ouve nada, porque as palavras são pouquinhas, bem, né? Mas o Lula uma hora diz que o Marcos Stavali, que é meu médico, quer um café, né? Aí alguém, uma voz em off, talvez uma enfermeira, diga que ele está caminhando até melhor do que o médico, né, do que o Stavali. Não é verdade, porque o Stavali é um jogador de polo, né, ele caminha, mas ó, quem está vendo o vídeo está vendo o Lula caminhar sem dificuldade. Não é, para a tristeza de muitos, né, não é aquele andar de idoso que fica arrastando o pé, porque isso pode acontecer, né, há exercícios, inclusive específicos para que isso não aconteça. A gente vê, olha aí, a marcha do presidente está perfeita. Não tem rigorosamente nenhum problema. É nessa hora que alguém fala que ele está andando melhor do que o Marcos faz uma piada, tal, né? Então é o seguinte, o procedimento deu certo, né? Deu certo a cirurgia propriamente, né? Que botou o dreno para tirar o sangue, deu certo a embolização. No caso do presidente, o material não são molas, o material é uma espécie de cola, né, que se coloca pelo catéter, vai um primeiro catéter guia e dentro do catéter guia vai um outro catéter, né, que é o que leva a substância ou o material que vai fazer a embolização, que foi rigorosamente aquilo que eu fiz, né, no meu aneurisma, né. E assim como o presidente, também saí inteiro. Quem já não gostava, valeu bem e não gostava. E quem gostava, continua a gostar, porque continua igual. Entendeu? O que mudou na sua vida? Mudou que é melhor não ter aneurisma. Mudou que é melhor o presidente não ter lá o edema. E está tudo certo. Agora, o que não está muito certo, e aqui é preciso falar com muita calma, com muita tranquilidade. É claro que a saúde de um presidente da República, e eu já disse isso outras vezes, a saúde de um presidente da República não é uma matéria puramente privada, como é a minha saúde, como é a saúde das pessoas que não exercem cargo público, ou pelo menos cargo público dessa importância. Evidentemente, a saúde do presidente interessa ao país, né? Nós vimos nos Estados Unidos, os democratas fizeram um movimento para que o Biden deixasse de ser o candidato. Não foi bem sucedida a jornada, ainda que eu tenha certeza de que a Câmara teve mais votos do que teria o Biden, né? É que o sistema americano faz com que uma derrota por 4 milhões de votos pareça uma derrota absolutamente acachapante, massacrante, etc., né, num regime em que o sujeito pode se tornar presidente da República, mesmo perdendo a eleição do ponto de vista do número de votos. Mas, de qualquer modo, houve a substituição. E eu apontei, foi uma pena não ter lembrado, mas desde a primeira vez que começou esse negócio de Biden, eu disse, esse discurso vai ser importado para o Brasil. O Lula não tinha caído ainda. Mas eu disse, é claro que esse discurso vai ser importado para o Brasil, né? Ah, Biden assim, e Lula pode? Né? E Lula pode? O Lula não vai ter muito mais idade. O Trump, se não me engano, foi eleito com 77, não é? Se o Lula disputar a reeleição, né, ele vai ser reeleito, e se for reeleito, com 81. Ah, é um pouco mais. Mas aí você tem que ver as condições intelectuais, as condições de saúde do presidente. Mas tem 78. que ver, insisto... Oi? O Trump já com 78, ele fez aniversário em junho. Tem de ver, insisto, as condições intelectuais. O presidente não precisa
está fazendo maratona para ser presidente da República, né? Ou Roosevelt não teria sido presidente dos Estados Unidos, que teve poliomielite, né? Quer dizer, foi diagnosticado com poliomielite e aí se estima que talvez ele tenha tido uma outra síndrome, que é a de Guillain-Barré, depois vocês vejam o que é, né, que impede o movimento, né, uma neuropatia grave. E, no entanto, parece que ele teve atribuições muito severas, não? Para quem não podia andar. Se é que não andar, era um problema. O que interessa ao presidente da República é ter condições intelectuais de exercer o mandato. E não há, o Lula não tem o menor sinal, né? O Lula não tem o menor sinal de que tenha qualquer déficit de inteligência, de clareza, de agudeza. Quem conversar com o presidente, quem conversa com o presidente, eu o entrevistei pessoalmente. Ele é de uma agilidade mental impressionante em qualquer idade. Sempre foi. Agora, ficar escrevendo textos sobre a finitude da vida, porque todo mundo chega lá. E algumas pessoas que estão escrevendo isso, então deveriam começar a parar de escrever, que também não estão com 25 anos. Entende? Aliás, há casos em que a demência se percebe no próprio texto. Seja uma demência fruto da decadência física, seja uma demência fruto de certos hábitos que não fazem bem para a saúde, né? Que as pessoas deveriam parar, pelo menos antes de escrever não deveriam fazer, né? Depois que escreveu, aí... Mas é que vai deixando sequela. Então, é muito desagradável esse negócio de ficar especulando sobre a finitude, dizendo assim, olha, você não... Vejam só, se o Lula se recandidatar, se ele for candidato à reeleição, sim, os brasileiros vão fazer a sua escolha. Se eles acharem que o Lula está gagá, não votem. Mas aí precisa saber quem está competindo com ele também. Quem está competindo com ele pode não estar na idade em que se acusa alguma decadência mental, mas pode ser uma pessoa que já é decadente mental desde a origem, por escolhas ideológicas, políticas, etc. Essa equação é muito complexa. Que há uma indiscreta e obscena torcida para que as coisas deem errado com o presidente, há. Reinaldo, não houve isso com o Bolsonaro? Sim, gente que odiava Bolsonaro, no caso da facada, torceu, vi coisa nas redes sociais. Agora, sinceramente, na imprensa eu não vi. Na imprensa profissional não vi. Não vi. E acho que não teve. Em nenhum momento. Ao contrário, houve uma suspensão da crítica. Enquanto o Bolsonaro estava internado, o que a imprensa fez foi suspender a crítica. A oposição fez a mesma coisa. Se desejou restabelecimento e tal, e o Bolsonaro, inclusive, foi beneficiado do ponto de vista eleitoral pela facada. Do ponto de vista físico, obviamente não. Ele passou a ter problemas recorrentes. Reconheça-se. E acho um absurdo certas teorias, a facada não aconteceu. Pelo amor de Deus, né? É uma demência dizer isso. A facada aconteceu, ele teve problemas e tem problemas até hoje. Agora, do ponto de vista eleitoral, o Flávio disse no dia, meu pai está eleito, com propriedade, mas na imprensa não houve especulação sobre a condição dele.
Como ele suspendeu a campanha, não participou mais de debates. Ele tinha o tempo garantido. Por exemplo, as emissoras de televisão costumam dar mais ou menos o mesmo tempo de cobertura para os principais candidatos. Ele tinha o tempo de cobertura da campanha e tinha um tempo adicional, Valeu Bene, que era o tempo de cobertura do seu estado de saúde, em que ele necessariamente aparecia como vítima. Porque ele era, sim, ele foi vítima do tal do Adélio. Ou não era vítima? Era vítima. Parou de apanhar da oposição, passou a ter um tempo dobrado nas emissoras, e a partir de um determinado momento começou a dar entrevistas no leito do hospital. Então, debate ele não podia fazer, não posso ficar em pé, não vou lá fazer debate, e também não vai se realizar debate no hospital, né? Certo? Não dá. Mas ele estava lá deitado, e aí ele ia dizendo, com o olho fechado, muito assim, aí ele ia dizendo os piores reacionarismos, os piores absurdos nas entrevistas, e não era contestado pelos entrevistadores, por suposto, porque havia um filtro, né, para saber quem podia entrevistar ou não. Ia entrevistar, não chegava a ser exatamente uma entrevista. Porque uma entrevista de um candidato, se é entrevista para todo mundo, certas coisas tem de haver uma confrontação. Só que não vai espírito de crítica com ninguém, estou dizendo as coisas como elas foram, basta pegar, está na internet. Era um diálogo de levantamento de bola, de levanta a bola, corta na rede. E ele, ali numa situação, pelo menos na entrevista, que parecia pior, acho, do que ele estava, e não saiu nenhum texto na imprensa que eu tenha lido, ou comentário que eu tenha ouvido, dizendo esse cara não pode ser presidente porque ele não tem condição física. Olha, ele vai ser presidente, pode morrer e o Mourão assumir. Não tinha. Não tinha. O Lula agora, abriram-se as porteiras do indecoroso, todos os limites estão sendo ultrapassados, partindo da suposição de que ele não estará em condições necessariamente, a despeito do que digam os boletins médicos. Olha aqui, eu insisto. Eu não gosto do Lula, eu acho que ele é um mal para o Brasil, ele não pode ser. Diga isso, escreva isso, quem pensar isso, que for militante político, que faça sua militância política. Agora, a partir da ilação necessária, a imprensa profissional, a partir da ilação necessária de que ele não pode ser presidente porque ele teve não sei o quê, quando fica evidente que ele não tem prejuízo intelectual nenhum, prejuízo de locomoção nenhum. Mas a idade chega para todos, inclusive para quem escreve, para quem comenta. Eu acho curioso. Valeu Bene, se a idade chega para todos, isso inclui um presidente da República, a idade chega para todos, para quem escreve e comenta. Se a atividade do presidente da República pode ser prejudicada pela idade, por que o comentário do jornalista também não pode? Por que o comentário do jornalista também não pode? Por que o comentário dele não pode ser também prejudicado? Eu estou com 63 anos. Em tese, segundo a biologia, Valeu Bene, eu estou em piores condições do que quando eu tinha 25, que eu espero que o Augusto tenha guardado a foto, que ele guarda as minhas fotos, né? Eu acho que as minhas condições físicas hoje, certamente, não estão iguais a quando eu tinha 25, que eu era esse gatinho disputado. Tá aí a foto, Augustão? Tá? Ele guardou ou não?
Tá assim, ele fez Tá. a mão espalmada assim de espera um segundinho Isso. que já vai entrar. Que eu era um gatinho disputado, cheio de colágeno, né? Mas devo dizer que certas coisas continuam iguais. Agora, as minhas competências intelectuais hoje, eu acho que elas são superiores a quando eu tinha 25. Porque eu aprendi mais, eu estou mais experiente. E quando você estiver com 163 anos, Reinaldo, espero que a Band diga, olha, você está com 163, já não está dando mais. Venham cá, o presidente não tem condições, se for assim, isso vale para empresários? Eu estou vendo empresários sendo condecorados com mais de 80, e certamente é uma condecoração justa. Também os empresários vão desistir da sua vida empresarial, etc., à medida que a idade vai chegando, ou então admitem que as suas empresas estão mais mal administradas porque a decrepitude foi chegando. Olha aí, quem está acompanhando agora pelas redes sociais e pela TV? Imagina, né? Ó, vai bem, vou falar, viu, que se eu gostasse eu me pegava, né? E essa malha aí tava frio, hein? Você sabe que essa malha eu tenho até hoje? Ô, meu amor, você está ouvindo o programa? Pega essa minha malha da foto. Eu tenho até hoje. Demais. Né? E você vê que eu já gostava de um colarinho fechado. E nesse período eu não usava jeans, viu? Eu só comecei a usar jeans, eu já tinha quase 40 anos. Só usava calça de alfaiataria. Pobre metido. Mas mesmo quando você era pobrezinho, sim. Eu não achava jeans uma coisa elegante. Tanto é que eu tenho meu primeiro jeans, que eu duvido que vocês tenhem. Eu tenho. De jeito nenhum. Hã? Não tenho. Já. Eu tenho meu primeiro jeans. Segunda-feira virei com o meu primeiro jeans. Então é o seguinte. Aí, Reinaldo, tá vendo essa sua conversa? Já é coisa de gente decrépita. Não. Estou completamente nos meus pés. Estou completamente no eixo. Se vale a regra para o Lula, tem que valer para todo mundo. A empresa privada é coisa de cada um. Não, quem tem milhares de empregos, impostos, etc. A empresa também tem uma dimensão social. Há médicos que são fundamentais aos 80. Eu tenho mesmo um caso de família, o médico foi fundamental. Tinha uns 82, 83. Vamos parar com isso? Assim que o presidente voltar completamente ativa, quando eu digo voltar completamente ativa, não é porque ele não esteja governando lá de onde está, está. Mas, evidentemente, tem algumas limitações. Para receber pessoas, para conversar, etc., está delegando mais. Quando o presidente voltar ativa, tal, em havendo sinais de que ele não tem condições de governar, então babem e escrevam à vontade. Disse muito bem o editorial do Estadão. É claro que a atividade de um presidente da República diz respeito às pessoas. Agora precisa tomar cuidado, diz, não que a gente seja etarista, não que a gente diga que pessoas idosas não têm condições, mas é no mais que tudo dana. Não é? E eu insisto, Valibene, não há problema nenhum em um articulista, um jornal, uma emissora, num editorial, ter opinião. Lula não pode ser presidente da República, é a nossa opinião. Fale. Não pode ser presidente da República, quer dizer, não pode se reeleger presidente, né? Porque para não poder ser presidente, esse teria que ser deposto. Teria de ter uma razão para isso. Porque senão é golpe. Né? Pregação de golpe. Não, Lula não pode ser reeleito, nós somos contra, etc. Mas deixa isso claro. Não tente inventar uma motivação que hoje não existe. Tá claro, meu ponto de vista? Eu acho que não existe. Você acha que existe, mas então demonstre.
E não venha com a conversa, existe porque é assim. Bom, esses que fazem isso deveriam anunciar sua própria aposentadoria também, né? Não é mesmo? Horas depois da divulgação do boletim, o perfil do presidente Lula nas redes publicou um vídeo dele andando, né, esse que a gente viu, o Marcos estava ali. E aí tem um texto que é atribuído ao Lula, é isso? É isso. Isso. Que diz o seguinte, vai, leiam aí. Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte, andando pelos corredores com Marcos Stavali, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e em breve pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira. 2025 está chegando e temos muitos encontros pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado pelo carinho de vocês e por toda a dedicação da equipe médica. O amor que recebo me mantém sempre pronto para seguir. É isso, né? E aí os ministros comemoraram e tal, e ainda bem que comemoraram, né? O presidente Lula continua trabalhando normalmente e mantém contatos com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, com o vice-presidente Geraldo Alckmin e tal. Tudo isso a gente sabe. Né? Ainda que para a tristeza de muita gente. Caramba, como o tempo passou, que isso? Sim. Oxi. Olha, eu gosto tanto de ficar falando aqui com vocês que eu não vi. Perdi noção, rapaz. Novo líder do PL. Olha, tá vendo a idade, Vale Bene? Preciso parar com esse trabalho. Tá vendo? Tá vendo, Arthur? Faz a idade? É. Vai atrapalhando a gente. Para não. Né? Aqui... Tadinho, fiquei aqui puxando minha memória, fui ficando cansado, porque ela foi dando sinais de fraqueza, vai ver. Mas Cada idade. Quando passa rápido assim é porque tá bom, Reinaldo. É bom sinal. É verdade. Né? A gente nem percebe.